galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá. Nessa aula nós iremos discutir os blocos econômicos, as formações de blocos regionais que visam acordos comerciais e econômicos para aumentar as exportações, bem como diminuir as taxas alfandegárias para que assim ocorra o aumento no fluxo de mercadorias, capitais, serviços e pessoas dentro dos países que fazem parte dos blocos econômicos. E assim, para iniciarmos, vamos entender como ocorrem os tipos de integração regional. O que são tipos de integração regional? Cada bloco econômico está em um grau de integração regional. E aqui a gente vai ver quais são esses tipos de integrações regionais. O primeiro vai ser a área de livre comércio. Nesse tipo de integração, ocorre a livre circulação de mercadorias entre os países membros do bloco econômico. E assim, vai ocorrer a eliminação progressiva das taxas de importação para os produtos importados entre os países membros. Outro tipo de integração vai ser a união aduaneira. Aqui, além da eliminação progressiva das taxas de importação, ocorre também a adoção de uma taxa externa comum para os países que não pertencem ao bloco. Como assim? Os países que formam o bloco estão na integração da união aduaneira, eles criam a taxa comum para os produtos que vêm de outros países que não participam do bloco. E assim, eles vão estar eliminando progressivamente as taxas de importação entre eles que participam do bloco e também criam uma taxa externa comum para os produtos que vêm de outros países que não pertencem ao bloco. Outra forma de integração vai ser o mercado comum. Aqui vai ocorrer a livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e de pessoas entre os países membros. E o estágio mais avançado vai ser a união econômica e monetária. Nesse estágio, que é o mais avançado de integração, ocorre a criação de uma moeda única e de um banco central. Esses são os tipos de integração regional que são utilizados por alguns blocos econômicos. Beleza, pessoal? Agora a gente vai analisar um pouco os primeiros acordos comerciais. Os primeiros acordos comerciais começaram na Europa. Isso devido à conjuntura mundial. Os países europeus que participaram da Segunda Guerra Mundial saíram enfraquecidos economicamente. E a partir daquele momento, ocorreu uma forte interferência dos Estados Unidos, criando condições de empréstimos para a recuperação desses países. Porém, os países europeus que estavam enfraquecidos começaram a criar acordos comerciais para se recuperar economicamente e não depender desse apoio econômico dos Estados Unidos. O primeiro acordo comercial na Europa foi o Benelux, em 1944, entre a Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Eles visavam um mercado comum para quê? Para fortalecer economicamente esses três países. Porém, em 1951, foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, chamada CECA. Aqui nesse acordo, a Alemanha, Itália, França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda fizeram esse acordo para quê? Para facilitar a circulação de matéria-prima e produtos oriundos da indústria siderúrgica. Esse era o objetivo de facilitar essa circulação e assim promover o fortalecimento da indústria de base e, consequentemente, se estruturar economicamente. Outro acordo que ocorreu foi em 1957, com o Acordo de Roma, foi criada a Comunidade Econômica Europeia ou o Mercado Comum Europeu. A partir desse momento começou a ter uma consolidação do bloco econômico dentro da Europa. E aqui, nesse acordo, ficou estabelecido que poderia ocorrer a circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços. Até que em 1992 o Mercado Comum Europeu é substituído pela União Europeia. Vamos ver agora um pouco sobre a União Europeia. A União Europeia passou a ter esse nome a partir do Tratado de Maastricht em 1992. E assim a União Europeia é o bloco mais antigo e mais avançado em termos de integração. Hoje a União Europeia tem atualmente 27 países membros. Eram 28, só que o Reino Unido saiu no ano de 2020.
E assim esse é o bloco mais antigo, mais integrado e mais consolidado no mundo. A União Europeia ela passou já por todas as etapas de integração, pela área de livre comércio, que é a eliminação das taxas alfandegárias, passou também pela União Aduaneira, que é uma taxa externa comum para comercializar com países que estão fora do bloco. Também tem o mercado comum, que é a livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas, e chegou até o último estágio, que é a adoção de uma moeda única, que é o euro, a partir do ano 2000, e também de um banco central, que é sediado na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Também na União Europeia ocorrem instituições que regem decisões das áreas política, militar, social e ambiental. Um exemplo é o Parlamento Europeu, que é composto por membros dos estados que compõem a União Europeia. Também tem o Comitê Econômico e Social, que representa a sociedade. Então tem organismos e instituições que decidem e regem as áreas política, militar, social e ambiental. Beleza, pessoal? Porém, a União Europeia apresenta alguns desafios. Um desses desafios é as disparidades socioeconômicas. Dentro do bloco existem países ricos e industrializados, como a França, a Alemanha, porém existem países que apresentam problemas socioeconômicos. Um exemplo desse é a Grécia, que tem a escassez de postos de trabalho, a Espanha com um grande número de desemprego, a Romênia e Bulgária têm índices socioeconômicos comparado a países subdesenvolvidos. Esse é um dos desafios dentro da União Europeia, que é diminuir essas disparidades socioeconômicas. Outro desafio vai ser as divergências políticas. Dentro da União Europeia tem movimentos nacionalistas e separatistas. Um exemplo desse é na Espanha, com os bascos. Vamos ter também aí divergências políticas com partidos de extrema-direita, que dificulta essa integração política, econômica e social dentro da União Europeia. Outro desafio dentro da União Europeia é o Brexit, que é a saída do Reino Unido do bloco econômico. Isso aconteceu um plebiscito em 2016 e a população do Reino Unido votou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Porém, no ano de 2020 ocorreu a formalização e assim hoje fica essa incógnita como vai ficar a União Europeia a partir da saída do Reino Unido. Beleza, pessoal? Outro bloco vai ser o Mercosul, Mercado Comum do Sul. Esse começou a vigorar através do Tratado de Assunção em 1991. Os países membros formadores do Mercosul são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela entrou como país membro em 2012, porém foi suspensa em 2016 por não cumprir os protocolos de exigências dentro do Mercosul. Existem também países que são associados, como Chile, Bolívia, que entrou como associado em 96. A Bolívia está em um processo de adesão, o Peru em 2003, Colômbia e Equador em 2004. Qual é a diferença entre os países membros e os países associados? Os países associados, a relação com os países membros ocorre de maneira que só passa a ter a livre circulação de mercadorias e a diminuição progressiva das taxas aduaneiras. Já os países membros, entre eles, as relações econômicas ocorrem através da área de livre comércio, ou seja, vai diminuindo as taxas alfandegárias entre esses países e também eles criam a taxa externa comum, que é para comercializar com outros países que não fazem parte do bloco. E assim ele está dentro de duas etapas no processo de integração regional: área de livre comércio e taxa externa comum. Esses são os países membros. Em 2019, houve um acordo do Mercosul com a União Europeia e eles fecharam um acordo de livre comércio, o maior acordo entre blocos econômicos. Porém, o Mercosul enfrenta alguns desafios. Um desses desafios vai ser as disparidades socioeconômicas entre os países. Nesses países apresentam uma dívida externa muito elevada, inflação, desemprego, pobreza e fome. Então existem essas disparidades que são necessárias ser resolvidas para facilitar o comércio entre esses países que compõem o Mercosul. Outro desafio vai ser a abertura agrícola, que afeta os agricultores brasileiros. Como assim? Os agricultores argentinos, eles têm um subsídio do governo. Além disso, as terras lá são mais férteis, fazem com que os produtos agrícolas da Argentina sejam mais competitivos em relação aos produtos dos agricultores brasileiros. Esse é outro desafio. Outro desafio vai ser a abertura industrial que ocorreu com o Mercosul. A indústria brasileira ela é mais competitiva
e muito mais avançada tecnologicamente em relação à indústria da Argentina. Isso faz com que a indústria brasileira seja mais competitiva e afete os empresários argentinos. Esse é um dos desafios do Mercosul. E agora a gente vai ver outro bloco, que é o NAFTA. O NAFTA foi criado em 1994, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Esse acordo é criado entre os Estados Unidos, Canadá e México. Aqui a gente vai ver que no NAFTA eles estão no primeiro nível de integração regional, que é a área de livre comércio. Entre os Estados Unidos, Canadá e México, eles vão fazer o quê? A livre circulação de mercadorias e eliminando gradativamente essas barreiras alfandegárias, ou seja, eliminando os impostos para os produtos importados. Porém, aqui no NAFTA, ele só fez fortalecer a influência econômica dos Estados Unidos em relação ao Canadá e México. Por quê? O Canadá é considerado a extensão econômica dos Estados Unidos, porque muitos empresários dos Estados Unidos são maiores acionistas das empresas que estão dentro do Canadá. E isso faz com que ocorra essa subordinação do Canadá em relação aos Estados Unidos, sendo considerado então a extensão da economia desse país. Outro país que não tem também esse favorecimento é o México, que se tornou-se um território para chamadas maquiladoras, ou seja, as empresas dos Estados Unidos que estão instaladas dentro do território mexicano, utilizando a mão de obra barata e matéria-prima, e assim essas empresas produzem mercadorias que vão alimentar o mercado dos Estados Unidos. Ou seja, o NAFTA é um bloco que favorece diretamente os Estados Unidos. Beleza, pessoal? Outro bloco vai ser a APEC. A APEC foi criada em 1989, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. E quem compõe esse bloco? São países do Sul, Leste e Sudeste Asiático, da Oceania, Hong Kong, Chile, Peru, Estados Unidos e China. Esses são os países que compõem a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Esse bloco tem como objetivo a zona de livre comércio de mercadorias e capitais. Porém, nesse bloco apresenta algumas dificuldades e desafios, como as divergências e disparidades políticas. O exemplo disso é a China. A China, que faz parte desse bloco, ele tem um modelo econômico que é híbrido, aberto economicamente e fechado politicamente. O que isso quer dizer? Dentro da economia, ele tem políticas capitalistas. Dentro da política, uma política socialista, fechado politicamente. E isso cria barreiras dentro do bloco em questões de relações políticas entre os países membros. Outro problema vai ser as desigualdades socioeconômicas. Existem países que participam desse bloco, como os países do Sudeste Asiático, que apresentam problemas socioeconômicos que dificultam as relações econômicas entre esses países. Beleza, pessoal? Outro bloco vai ser a SADC. A SADC foi criada em 1992, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, ou seja, é a parte sul do continente africano. Quem são os países que participam desse bloco? Vou citar alguns: o Congo, Angola, Namíbia, África do Sul, Tanzânia, entre outros países que fazem parte desse bloco. Nesse bloco, dentre esses países que fazem parte, do ponto de vista econômico, o mais desenvolvido vai ser quem? A África do Sul, que é o mais importante. Por quê? A sua produção dentro do bloco corresponde a 51% do PIB, e assim a gente vai ver que a África do Sul, dentre esses países que fazem parte, é o que tem o maior parque industrial mais desenvolvido. Porém, esses países têm como objetivo a redução e unificação de tarifas alfandegárias, ou seja, facilitar a comercialização entre esses países membros. Porém, ele não fica restrito à redução e unificação de taxas alfandegárias como objetivo. Tem também como objetivo diminuir a pobreza e melhorar as condições de vida da população. Além disso, combater a AIDS, estabelecer a paz e a cooperação política, evitando guerras civis. Esse bloco econômico que foi criado em 1992 tem esses objetivos: redução e unificação das tarifas alfandegárias, diminuir a pobreza e melhorar a qualidade de vida, combater a AIDS, estabelecer a paz e a cooperação política entre os países membros. Beleza, pessoal? Existem outros blocos que eu vou citar aqui.
Tem também a Comunidade Andina, que é um bloco econômico sul-americano formado por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. O Chile participou, porém deixou em 1977. A Venezuela também participou e deixou em 2016. Esse bloco foi chamado até 1996 de Pacto Andino. E assim a sua sede e a sua secretaria é em Lima, no Peru. Outro bloco vai ser o CARICOM, Comunidade do Caribe. É um bloco de cooperação econômica e política e, além das questões econômicas, eles abordam aspectos como a política externa, saúde, meio ambiente, educação e comunicação. Esse bloco foi criado em 1973 e faz com que ocorra essa cooperação econômica e política entre os países membros ali do Caribe. Esses são outros blocos. Desse modo, galerinha, a gente viu nessa aula os blocos econômicos. Vimos níveis de integração regional, bem como as relações comerciais e econômicas entre os diversos blocos existentes no mundo. E assim, galerinha, a gente fica por aqui. Utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.